O arrependimento é uma graça do Espírito de Deus, por meio da qual um pecador é humilhado em seu íntimo e transformado em seu exterior. A fim de proporcionar melhor entendimento, saiba que o arrependimento é um remédio espiritual formado de 6 componentes especiais. Se um for deixado de fora, o arrependimento perde o seu poder. O componente 1 é percepção do pecado. A primeira parte do remédio de Cristo são olhos abertos, como está em Atos 26:18. Este é um dos fatos importantes a observarmos no arrependimento do filho pródigo. Ele caiu em si, como está em Lucas 15:17. Ele se viu como pecador e nada mais do que um pecador. Antes que um homem venha a Cristo, ele tem primeiramente de vir a si mesmo. Em sua descrição de arrependimento, Salomão considerou isto como o primeiro componente, caírem em si, como está em 1 Reis 8:47. Uma pessoa deve, antes de tudo, reconhecer e considerar o que é o seu pecado e conhecer a praga do seu coração, antes que seja devidamente humilhado por ela. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Portanto, a primeira coisa que deve haver em uma pessoa arrependida é a iluminação. Agora sois luz no Senhor, diz Efésios 5:8. Os olhos são feitos tanto para ver como para chorar. Antes de lamentarmos pelo pecado, temos de vê-lo. Disso, podemos inferir que, onde não há percepção do pecado, não pode haver arrependimento. Muitos que acham falhas nos outros não veem nenhum erro em si mesmos. Pessoas são vendadas por ignorância e amor próprio. Por isso, não veem o que deforma a sua própria alma. O diabo faz com elas como o falcoeiro faz a sua ave. Ele as cega e as leva encapuzadas ao inferno. O componente número 2 é a tristeza pelo pecado. Suporto tristeza por causa do meu pecado, diz o Salmo 38:18. Ambrósio chamava essa tristeza de amargura da alma. A palavra hebraica, que se traduz por ficar triste, significa ter a alma, por assim dizer, crucificada. Isso precisa estar presente no verdadeiro arrependimento. Olharão para aquele a quem traspassaram e chorarão, diz Zacarias 12:10. Como se sentissem os cravos da cruz penetrando o seu lado. Uma mulher pode esperar ter um filho sem dores, assim como alguém pode esperar arrepender-se sem tristeza. Esta tristeza pelo pecado não é superficial, é uma agonia santa. Nas Escrituras, ela é chamada de quebrantamento de coração. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus, diz o Salmo 51:17. Um rasgamento do coração, rasgai o vosso coração, diz Joel 2:13. As expressões bater no peito, como está em Jeremias 31:19 e Lucas 18:13, cingir o cilício, como está em Isaías 22:12, arrancar os cabelos, como está em Esdras 9:3, todas estas expressões são apenas sinais exteriores de tristeza. Essa tristeza implica, primeiro, tornar a Cristo precioso. Quão precioso é o Salvador para uma alma atribulada. Agora, Cristo é de fato Cristo, e a misericórdia é realmente misericórdia. Enquanto o coração não estiver repleto de compunção, ele não estará pronto para o arrependimento. Quão bem-vindo é um cirurgião para um homem que sangra por suas feridas. Em segundo lugar, implica repelir o pecado. O pecado gera tristeza e a tristeza mata o pecado. A água salgada das lágrimas mata o verme da consciência. Em terceiro lugar, implica preparar-se para receber firme consolo. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, diz o Salmo 126:5. O penitente tem uma semeadura de lágrimas, mas uma colheita deliciosa. O arrependimento rompe os abscessos do pecado e, em seguida, a alma fica tranquila. O ato de Deus em afligir a alma por causa do pecado é como o agitar da água que trazia cura no tanque, como está em João 5:4. Contudo, nem toda tristeza evidencia o verdadeiro arrependimento. O que é esse entristecer piedoso? Há 6 descrições. Primeira, a verdadeira tristeza espiritual é interior. É interior de 2 maneiras. Uma é uma tristeza de coração.
A tristeza dos hipócritas evidencia-se somente em sua face, desfiguram o rosto, diz Mateus 6,16. Mostram um rosto melancólico, mas a tristeza deles não vai além disso, como o orvalho que umedece a folha, mas não penetra a raiz. O arrependimento de Acabe foi uma exibição exterior. Seus vestidos foram rasgados, mas não seu espírito, como está em 1 Reis 21:27. A tristeza, segundo Deus, avança mais além. É como uma veia que sangra internamente. O coração sangra por causa do pecado. Compungiu-se-lhes o coração, diz Atos 2,37. Assim como o coração tem a parte principal no ato de pecar, o mesmo deve acontecer no caso de entristecer-se. Paulo lamentava por causa da lei em seus membros, Romanos 7,23. Aquele que lamenta verdadeiramente o pecado se entristece por conta das incitações do orgulho e da concupiscência. Ele se entristece por causa da raiz de amargura, embora ela nunca prospere até o ponto de levá-lo a agir. Um homem ímpio pode sentir-se atribulado por pecados escandalosos. Um verdadeiro convertido lamenta os pecados do coração.